E depois do capítulo 8 em diante, nós temos as leis sobre a consagração dos sacerdotes. Agora sim. Aqui é o alvo da lição, certo? A gente vê a relevância do livro para os dias atuais. Lembra que nós fizemos, a primeira coisa que nós fizemos ali, para mostrar essa relevância, fizemos uma comparação do Levítico com Hebreus, certo? Mostrando que tudo aquilo que nós estamos ali no livro de Levítico, Cristo é superior a tudo, certo? Superior sacrifício, superior tabernáculo, todas essas coisas nós vimos. Quando a gente lê o livro de Levítico, é um livro assim, que a gente faz, é difícil a leitura, muita gente não gosta de ler, porque ela realmente é uma leitura muito difícil, né? Leis antigas, que tipo de sacrifício que nem se usa mais. A gente fica, gente, mas essa leitura a gente lê porque às vezes queremos ler a Bíblia inteira, tudo, se eu pular. Então quando a gente tem essa noção que tudo ali está representando ou é uma figura do Senhor Jesus Cristo, isso dá para nós termos um prazer maior nessa leitura, certo? Então isso é muito importante. O tema ali do livro nós vimos que é a santidade, santificação, e nós precisamos ver que Deus queria formar uma nação teocêntrica, uma nação, na verdade, ela queria formar uma teocracia, que Deus fosse o centro e Deus governasse sobre eles. Esse era o objetivo, ele queria formar uma teocracia, certo? Não era para ser, mas não era igual a teocracia que tem hoje. Hoje tem governo teocrático, né? Que é religioso, né? Igual o Irã. Mas é uma seita religiosa, certo? Então Deus queria que Deus governasse, certo? E tivesse só Deus estabeleceu juízes para estar julgando as causas, tudo. Mas ele seria o rei. Ele seria aquele que ia governar pelas suas próprias leis, certo? Mas aí depois o povo pediu o rei, lembra, né? Aí assim mudou. Por isso que eu preciso estar no livro de Levítico aprendendo a adorar a Deus na sua santidade, certo? Identificando áreas da minha vida que precisam ser melhoradas em relação à lei do Senhor. Lembra que a lei ela se cumpre nos mandamentos ali, dos dois mandamentos? Oi? O X, isso. Muito bem, isso aqui já foi. Já foi, nós já vimos. Essa aqui é a comparação que nós fizemos com Hebreus. Ainda que está na comparação. Esses aqui são os tipos de ofertas que nós vimos também, nós já passamos por isso aqui. Esse aqui. Já vimos aqui também. Esse aqui vimos a questão esses destaques aqui do sangue. Acho que nós vimos isso aqui, acho que nós paramos aqui, né, irmãos? Uma das leis cerimoniais seria essa. Eu só queria dar ênfase ainda, que eu não tinha dado a ênfase ainda, irmãos, em relação ali ao sacerdócio ali do arônico. Então, o sacerdote, irmãos, todo o sacerdote seria da tribo de Levi, mas também seria descendente de Arão, certo? Então, os demais levitas, eles atuariam nos demais serviços, certo? Então, todo o tempo, então, o sumo sacerdote e os sacerdotes seriam todos da descendência de Arão. No lugar santo
ir no lugar santo dos santos, só o sacerdote podia entrar, certo? Então, os demais só ficavam ali no átrio, onde estava o altar, a bacia, o altar do holocausto, ali onde que foi, já foi estudado sobre isso aqui também, né, quando passou ali no livro de Levítico, tá? Ok? É isso aqui que eu estava falando, né? Então, esse sacerdócio, irmãos, era realmente, Deus exigia santidade. Aquele fogo que foi acendido ali, primeiro ali no altar, ficava lá no átrio, ele tinha que manter um fogo contínuo. Então, sempre no final, eles tinham que abastecer com lenha, porque aquele fogo não podia apagar, certo? E o grande pecado e quem mandou aquele fogo foi Deus, quer dizer, foi o fogo que desceu do céu, certo? Quando Nadab e Abiú trouxe o fogo estranho quer dizer que não foi do altar, então eles foram fulminados na hora. A gente fala, mas o Deus do Velho Testamento era muito mais rigoroso que o Velho do Novo Testamento? Será que... Aí tem pessoas assim, mas isso é o mesmo Deus? Porque como é que vai ser que Deus mudou? Certo? Então, irmãos, quando a gente vê, agora parece que Deus, ele não está punindo o pecado imediatamente. Então lembra que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o que ele fazia ali? Ele fazia propiciação pelos pecados do povo por quanto tempo? Quanto tempo? Um ano. O que isso significava? Propiciação pelos pecados durante um ano. Significava o quê? Que Deus se tornava propício, se Deus se tornava favorável ao povo durante aquele um ano. Certo? Agora, quando Cristo ofereceu sacrifício para... Olha, Deus se tornou favorável de forma que é o seguinte, Deus aceitava aquele sacrifício que eles levavam, Deus não fulminava com morte imediatamente, por causa que foi feito a propiciação pelos seus pecados. Certo? 1 João fala para nós que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também do mundo inteiro. Isso quer dizer que Deus se tornou favorável para o mundo inteiro, certo? Ou seja, Deus não vai e pune o pecado assim imediatamente, destrói assim completamente, Ele está esperando o dia, né? Nós vimos ali pelo livro de 1 Pedro, nós temos estudado, né, que Deus... ele não retarda a sua promessa para vir e trazer juízo para esse mundo, tudo, porque ele está aguardando, ele está tolerando, tá? Está acumulando ira para o dia da ira, mas ele vai punir, não vai ficar impune, certo? Então, uma coisa é certa, o mesmo Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento. As coisas não vão ficar impunes. E por causa dessa, que às vezes Deus não pune imediatamente, igual vamos pensar lá na igreja. Ananias e Safira, quando eles cometeram o pecado, qual foi o pecado deles? Mentir ao Espírito Santo, quer dizer, enganar. Certo? Quer dizer, eles queriam mostrar uma espiritualidade acima daquilo que eles eram, quer dizer, um desprendimento. Primeiramente, o problema dele não foi nem ter dado uma oferta menor do que... eles venderam a propriedade lá, suponhamos, eles venderam por 500 mil, e eles deram lá 200 mil. Não era problema, eles podiam dar só isso. O problema deles foi que eles deu X e falou que Deus estava dando 100%. Foi a mentira. O que aconteceu com eles? Imediatamente foram fulminados. Já pensou se Deus fizesse isso com o pecado da igreja? Você acha que nós estaríamos aqui?
Acho que não teríamos, né? Não teríamos como. Deus nós teríamos talvez fulminado todos nós, certo? Todos nós estaríamos lá, a igreja talvez já estava, todas as igrejas fechadas, né? Não teria pessoas para servir a Deus. Por quê? Mas Deus tem, por causa dessa propiciação, Deus se torna favorável por causa de Cristo, certo? O que Cristo fez por nós, certo? Ele se torna favorável, esperando que o juízo vai ser feito para o mundo, certo? O mundo vai ser julgado, certo? E a igreja também, certo? A igreja também vai ser julgada no sentido de que todos os crentes, só que vai ser um julgamento não para condenação, todos os crentes também vão ser julgados, certo? Para chamar tribunal de Cristo, né? Todas as nossas obras vão ser julgadas ali, não para a salvação, mas isso não quer dizer que Deus vai deixar todas as coisas assim, do jeito que está, certo? Não vai ser assim. Então, por isso, a gente tem que levar o pecado muito a sério. Então, quando a gente estuda o livro de Levítico, a gente vê assim, que Deus, ele leva a sério o pecado e ele continua levando a sério o pecado e eu devo levar a sério, certo? Às vezes, irmãos, como Deus não pune imediatamente, não vê assim, ó, nossa, aquela pessoa cometeu tal pecado, ela morreu. Ele não vê essas coisas. Mas Deus continua fazendo isso. Deus continua, porque às vezes a coisa é tão... a Bíblia fala assim, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Às vezes a escravidão que a pessoa tem do pecado, a pessoa não consegue, até mesmo crentes às vezes. Já viu aqueles crentes que simplesmente abandonam, não quer saber? Fala assim, eu queria muito voltar, mas não consigo. Não dou conta, não consigo. Será que são incrédulos? Entende? Às vezes até parece, mas talvez não são. Será porque eles simplesmente foram entregues ao pecado. Entende? Agora, se houver verdadeiro arrependimento, eles vão conseguir voltar? Sim, vão conseguir. Se é crente verdadeiro, vai voltar. Certo? Então, isso é sério. Agora, em relação ao mundo, Deus às vezes entrega as pessoas à escravidão. Lembra lá do capítulo 1 de Romanos? Deus entregou tais homens a... Lembra lá? 3 vezes faz essa palavra, né? O homossexualismo é um dos pecados. Deus entrega a pessoa. Tem conhecimento de Deus e não adora a Deus como Deus. Mas tem outros, lá tem uma lista lá de... E eu creio que aquela lista não é uma lista... dizer assim, é só para a gente saber, mas que as pessoas, que Deus entrega. Mas é hoje. Lá, filho desobediente aos pais, está lá naquela lista lá, certo? Então todas aquelas coisas tá ali. Então a santidade de Deus, ela não é menos do que nesse tempo, certo? Então quando eu vou adorar a Deus, eu tenho que saber, Deus é santo, continua sendo santo. E eu devo ter realmente temor diante de Deus. Então eu tenho que ter temor a Deus. Quando Ananias e Safira foram disciplinados por Deus, né, eles realmente foram, houve temor na igreja. Eles foram disciplinados e a igreja teve temor. Temor no sentido de que, olha, Deus é santo. Eu estou servindo um Deus santo. Você não está servindo qualquer pessoa, você não está servindo. Estou servindo um Deus santo. Ele tem que ser levado a sério. Certo? Você tem que levar Deus a sério. Então, se você estuda o livro de Levítico, vê isso aqui, você vai perceber essas coisas. Por isso que é importante o livro de Levítico, tá? Então, o sacerdócio comparado com o sacerdócio de hoje, no Novo Testamento, todos são sacerdotes, certo? Hebreus fala sobre isso. O sacerdócio não é que é só o pastor é sacerdote. Ele é, mas todos somos, certo? Mas não no mesmo sentido. E sumo sacerdote não é o pastor, sumo sacerdote é Cristo.
E Cristo é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não é na ordem de levítica, arônica, não é não. Ele não é descendente de Arão, ele é da tribo de Judá, tá? Então é de acordo com Melquisedeque. Todos são sacerdotes. O sacrifício já foi oferecido. Então lembra que eles ofereciam o sacrifício? Então agora o sacrifício já foi oferecido, que é o sacrifício de Cristo. Não tem que oferecer sacrifícios. Lembra que nós falamos aqui sobre essa questão? Será que o povo de Israel vai voltar a oferecer sacrifício? Você já ouviu isso? Já vi alguns dispensacionalistas falando isso. Eu creio que pode até voltar, mas não é que Deus quer que eles voltem. Certo? Eles vão voltar. Eu creio que sim, que vai voltar. Mas não, vai voltar, não vai voltar porque eles vão acreditar que aqui, porque eles rejeitaram Cristo, aí quando eles tiverem a oportunidade do templo, eles vão voltar, vão fazer sacrifício e tal, mas não é que é necessário, porque eles rejeitaram o sacrifício que foi feito. Aquele sacrifício vai ser abominável, certo? Porque o sacrifício já foi oferecido. Eu já ouvi alguém falando assim, não, aquele sacrifício vai ser em memória do que foi feito. Não, nós já temos um mandamento para lembrar do que foi feito. Qual que é o mandamento? A ceia, exatamente. Então não precisa oferecer sacrifício para lembrar do que Cristo fez, certo? Eu creio que não deve voltar. Pode ser que eles vão voltar? Pode ser sim, certo? Então eu não creio que deve voltar. O lugar do Santo dos Santos está aberto para todos. Então o lugar Santo dos Santos não é do templo lá, é os céus, onde a morada de Deus, a presença de Deus, onde está a presença de Deus, está aberto para todos, certo? Então já falei que Cristo é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Os pastores como líderes são intercessores como todos os demais santos. Todas as pessoas, né, que são sacerdotes, podemos interceder uns pelos outros, certo? O óleo, aqui que os sacerdotes eram ungidos ali, o óleo sempre simboliza o Espírito Santo. E todos devem ser ungidos ou cheios do Espírito Santo. Então, nós não podemos servir a Deus sem a unção do Espírito Santo. As indumentárias de Arão mostram a postura de respeito e santidade, a santidade de Deus. Aquela vestimenta que eles usam e tal. É necessário hoje toda aquela vestimenta? Não. Algumas igrejas mesmo cristãs, evangélicas, verdadeiras, ainda mantêm, certo? De menos, essa coisa de menos, a roupa, tudo, certo? Claro que eu não posso vir de qualquer jeito. Então, olha, principalmente quem está aqui na liderança tem que ter uma postura boa nesse sentido. A ordenação do sacerdote e dos pastores. A ordenação do sacerdote durava 7 dias. O Novo Testamento nos informa que não devemos impor as mãos precipitadamente, certo? Então teve a ordenação de pastores. Geralmente no nosso meio costuma-se chamar um grupo de pastores, certo? Que faz uma sabatina, né? Na verdade, do conhecimento da pessoa. Se ele tem um saber que dá para ensinar na sua igreja, etc. Tal. Mas não é tudo, porque na verdade eu acho que é mais importante ainda do que o seu conhecimento das Escrituras, as suas convicções, mais importante é a sua vida, a sua honestidade, a sua postura diante de Deus, certo? Então isso é a coisa mais importante. E às vezes um grupo de outros lugares não dá para saber. A igreja tem que conhecer, certo? Mas, por isso que fala para não impor as mãos precipitadamente. Era providenciado o sustento de Arão, pois seu trabalho era de tempo integral. Então os levitas também estariam envolvidos nos trabalhos do tabernáculo, ou no templo. Então os levitas não tinham herança com as demais tribos. Você vai ver na distribuição das terras, depois nós vamos ver, né, quando chegarmos lá.
certo? A Bíblia fala sobre o sustento do pastor, né? Nem sempre a igreja, todas as igrejas têm condições de sustentar o pastor, mas quando a igreja pode sustentar o pastor, isso deve ser algo que a igreja deve fazer. As festas bíblicas, certo? Então, aqui são as festas. Aqui nós temos aqui, irmãos, as várias festas que nós podemos citar aqui. Interessante aqui que eu vejo que o sábado está incluído dentro da festa. Porque esse dia é um dia de eu celebrar ou adorar o Senhor. Certo? O sábado do Senhor, certo? Sábado significa descanso. Certo? É o dia que eu vou tirar para adorar a Deus. Então, por isso que a gente chama, tem o dia do Senhor. Hoje a igreja convencionou que seja o primeiro dia da semana, né, que é o domingo, certo? Por exemplo, poderia ser o 7º dia mesmo? Poderia. Se o único problema dos adventistas fosse esse, poderíamos aceitá-los como irmãos normalmente, mas o problema é que eles têm problemas sérios lá com doutrinários, que não é questão do dia do sábado. E não é o dia da semana que você vai adorar a Deus. Na verdade, você tem que adorar a Deus todos os dias, né? Então, essa é a nossa postura. Mas um dia que eu vou me dedicar, eu vou me descansar. Mas também tem essa questão da necessidade do nosso corpo. Nós precisamos descansar. Então, as pessoas têm que lembrar disso. O seu corpo tem limite. Deus nos fez com esse limite. Trabalhará 6 dias, o 7º descansa. O sábado foi feito para o homem, então para o homem descansar, certo? E nesse dia que ele vai sair daquela rotina de trabalho dele, vai adorar a Deus, entende? Então então não posso, lembra que nós falamos das leis ali da natureza? Então as nossas leis do nosso corpo também exigem também que eu descanso, certo? Eu sou jovem, quando você é jovem não aparece tantos problemas que você faz, a extravagância que você faz. Mas quando você passa quando você entra nos 40, né, 40, 50, 60, aí você vai começar a sentir, certo? Aí você vai começar a sentir as coisas da extravagância que você fez lá que não apareceu. E quanto mais entra lá nos 50, 60, aí você vai piorando, certo? A tendência é só piorar. Então, se você fez muita extravagância, então a gente tem que tomar muito cuidado. Jovem tem que cuidar do seu corpo, né? Não é idolatrar o corpo, porque hoje tem a idolatria do corpo também, né? Tem que cuidar, por quê? Porque você tem que pensar na velhice já. Porque nós que já estamos velhos, pensar na velhice, porque nós já fizemos de errado, já fizemos. Certo? O jovem tem que pensar agora, certo? Então é isso. E o sábado é uma delas. Você tem o descanso, e nesse descanso, trabalha 6 dias e descansa, certo? O ano sabático, nós já vimos isso aqui, né, irmãos? Então, vamos lá. Aqui tem, aqui nesse, eu tirei aqui, isso aqui eu tirei lá da Bíblia do NVI, a NVI, que é... Então, aqui tem a festa do Purim, mas essa aqui não tem lá no livro de Levítico não, tá, irmãos? Levítico, isso aqui só está lá no livro de Esther, tá? Mas é outra festa que os judeus costumam a observar. Curiosidade sobre a festa, já falamos aqui, sobre o sábado. Ano do jubileu, 7 vezes 7, 7 semanas de 7 anos, 49 semanas e 50º ano. Nesse 50º ano, então, toda a dívida que você fizer, toda a venda que você fez, então, isso aqui era para preservar a herança do seu povo.
Então, eles só vendiam com validade de 50 anos. Então, eles iam vender a sua terra e vendia por 50 anos. Ele ia contar para o número de colheitas que ainda tinha, certo? Então, se eu estou vendendo lá no primeiro ano, então 50 colheitas, então era mais cara a terra. Ainda tinha mais. Estou vendendo lá no finalzinho, só falta 10 colheitas. Tinha que ser mais barata a terra. Eu só estou vendendo pelos anos, até o ano do jubileu, certo? O ano que deveria devolver. Também tem um ano sabático, que seria o ano em que a terra dele tinha que descansar. O povo de Israel nunca observou isso. Deus cobrou desde lá, eles fizeram, quando eles foram para o cativeiro, eles ficaram 70 anos. Para os 70 anos que eles não cumpriram o ano sabático, eles tiveram que passar no cativeiro, a terra descansou 70 anos. Pentecostes, 7 semanas após a Páscoa. É só aqui uma relação ao número 7. No 7º mês, a festa das trombetas, dos tabernáculos da expiação. A Páscoa também durava 7 dias, Pentecostes durava 7 dias. Acho que acabou, né? Acho que esse aqui é o último. Ok? Então essas são algumas curiosidades sobre essas festas, tá? Então, irmãos, assim nós encerramos este livro de Levítico. Este livro, irmãos, então, lembrando que a coisa mais importante nele é a questão da santidade, da santificação, certo? Então, isso aqui é muito importante que eu devo lembrar. Quando você for ver a questão das leis ali, todas aquelas leis de purificação, as leis sobre saúde e tudo, ali é interessante que você vai ter também algumas coisas ali sobre quando alguém ficava doente, quem que devia ficar isolado? O doente ou as pessoas? Os doentes. Olha a questão da pandemia, quem que eles queriam que ficasse isolado? Todo mundo, os saudáveis, certo? Os doentes que têm que ficar isolados, para não que teria que isolar, certo? Então, mas é impossível, porque as pessoas tinham que trabalhar, então não tem como, né? Então você vai ver que isso é impossível, numa sociedade igual a nossa, que é nem rural, não é, né? Então não tem jeito. Então é isso aí. Vamos agradecer a Deus? Nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, louvamos também pela tua santidade. Te pedimos, ó Pai, nos dê a graça, Senhor, de amarmos o Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e buscarmos cada vez mais, ó Pai, a pureza da sua santidade. Que o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas e que essa leitura do livro de Levítico possa realmente ser sempre agradável a nós, agora que aprendemos muitas coisas sobre este livro. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Senhor. Em nome santo do Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.